E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, professor Eduardo Tavares por aqui. Que alegria ter você do outro lado para a gente assistir a sexta aula do curso Correio Sem Erros. Hoje a gente vai falar sobre regra de três simples e composta. E eu garanto para você, se você ver a teoria, que é bem curtinha, fizer comigo os 10 exercícios e depois revisar esse assunto, você chega na prova e acerta essa questão. Eu garanto para você. E você que realmente quer conquistar a sua vaga nesse concurso dos Correios, quer ficar totalmente preparado e totalmente preparada, confere o curso que eu estou disponibilizando com 5 simulados, com questões inéditas no perfil da Banco IBFC. Você vai baixar o simulado, vai fazer as questões e depois você pode assistir a resolução por vídeo aula. Cada simulado tem a sua resolução, com cada questão comentado ponto a ponto, passando todo o raciocínio, como desenvolver essa questão e interpretar ela. Você vai chegar no dia da prova, vai mandar muito bem, é capaz de acertar as 10 questões da prova. Eu garanto para você que as 10 questões que estarão na prova estão nesses 5 simulados. Confia no professor. Beleza? Então eu já vou ficar pequenininho, vou convidar você, se não é inscrito ainda aqui no canal do professor, a se inscrever. A minha missão é uma só, ajudar você a conquistar a sua vaga. Você já é um concurseiro e está querendo deixar de ter essa vida de concurseiro, de concurseira? Eu estou aqui para realmente te ajudar. Então se inscreva, acione as notificações, tem muito conteúdo do professor, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, e eu só quero fazer de você um aluno vencedor, mais uma aluna vencedora. Beleza? Então, não deixe de se inscrever. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir. Conhece alguém que está estudando também, que precisa passar no concurso aí, está precisando melhorar de vida, precisando aí ter uma tranquilidade para cuidar da família? Compartilhe esse perfil com ele, compartilhe esse vídeo com ele ou com ela. A gente sabe que a vida de concurseiro não é fácil, eu também já tive que me dedicar muito para passar nos concursos que eu passei, então eu entendo bem, às vezes, você do outro lado que precisa, de fato, de uma ajuda. E eu estou aqui para fazer isso. Beleza? Então, vamos para a teoria? Vamos lá. A gente vai definir nesse primeiro momento o que são grandezas, tá? Grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode calcular, contar, comparar. Então, por exemplo, quando eu vou lá e meço alguma coisa e falo, isso aqui tem 3 metros. Isso é uma grandeza. Isso aí é um comprimento. Então, comprimentos, distâncias, são grandezas. Assim como eu posso medir e calcular o tempo, eu posso medir a produção de peças, pessoas que são atendidas em certo estabelecimento. Então, tudo isso que eu falei são grandezas. E isso vai estar dentro desse conteúdo de regra de 3, que na verdade é um método para a gente poder chegar e determinar certo valor dentro de um problema. O que é muito importante mesmo, tá? Deve ser feito, antes de tudo, a comparação, a análise das grandezas. É sempre isso. Tá? Então, você não vai fazer nenhum cálculo em regra de 3 antes de ter verificado o comportamento das grandezas. Se quando eu verificar o comportamento de uma grandeza, quando uma aumenta, a outra também aumentar, ou quando uma diminuir, a outra também diminuir, eu vou falar que elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, uma coisa que eu sempre friso, isso independe dos valores, e sim da relação entre as grandezas. Então, para resumir tudo o que está nesse slide, que é basicamente tudo o que você precisa fazer, confia em mim. Você vai fazer uma questão que ele está te jogando grandeza. Ele jogou 2 grandezas. Ele falou que para ir para uma cidade, ele percorreu uma distância de 80 quilômetros e a velocidade dele era de 60 quilômetros por hora. Olha o que ele está te dando aí. Distância e velocidade são grandezas. Se ele pedir para você responder esse problema, um dos meios que você pode usar é a regra de 3. Ah, professor, mas eu tenho um amigo que nem usa, ele faz o cálculo mental e chega na resposta. É claro que dá para fazer pelo raciocínio, por divisão, por multiplicação. A regra de 3 ela veio somente para fazer o quê? Facilitar a sua vida. Só que a gente precisa fazer tudo certinho para ela conseguir ajudar a gente. E isso envolve a análise das grandezas. Então, se você vai fazer uma questão de regra de 3 e não colocou setas, saiba que você está dando a cara para o erro. Beleza? Então, o mais importante aqui é a gente fazer a análise das grandezas. E como a gente faz isso? Eu vou mostrar na prática para você. Mas é importante que você também saiba que você não precisa olhar os valores.
Ah, professor, mas você está falando que o número de pedreiros aumentou, mas no problema diminuiu? Sim, porque eu não preciso olhar o valor, eu preciso saber como é que funciona a grandeza. Pedreiros, que é funcionários, mão de obra, em relação às outras grandezas. É isso. Pô, vai ser um sucesso. Vamos seguir. Um exemplo de grandeza. Eu estou aqui, ó, com atendimento de pessoas e tempo. Então, na prova, você vai colocar assim, ó, pessoas, né, atendimento, e aí você vai colocar aqui tempo. Não me interessa os valores que vão estar aqui. Não interessa. Confie em mim. Você vai pensar assim, bom, se eu quero atender mais pessoas, porque aqui são atendimentos, tá? Então, eu vou atender 50 pessoas, depois eu vou atender 100 pessoas, depois eu vou atender 200 pessoas. Imagina que é uma loja que vende plano de celular. Ela tem que atender um número de pessoas, certo? Se ela quiser atender mais gente, ela vai gastar mais tempo ou menos tempo nesse atendimento? Ela vai gastar mais tempo. Ah, mas você fala, não, mas se tiver mais funcionários trabalhando, calma que você colocou outra grandeza. A questão é, você atendeu 50 pessoas e gastou 4 horas. Se você for atender mais pessoas, você vai gastar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Então, quando a gente faz questão de regrinha de 3, a gente tem que fazer um filminho na cabeça. A gente tem que imaginar o cenário do problema, pensando de fato. Não adianta, se você não se questionar, se você não pôr a cabeça para funcionar, enxergando o que está acontecendo ali dentro, o cérebro não vai te dar a resposta. Agora, se você fizer um filminho aí do outro lado, você acerta esse tipo de questão. Porque tem problemas, inclusive, que o enunciado faz com que as grandezas mudem o comportamento. Mas isso é questões assim um pouco mais difíceis que eu acho que não estarão na prova dos Correios. A gente conhece umas bancas aí que faz coisas que a gente até duvida, não é verdade? Vide FGV, por exemplo. Produção em máquina. Então vamos jogar aqui, ó. Eu tenho produção e eu tenho a grandeza que é máquinas. Eu não vou colocar os valores aqui, mas pensa com o professor. Você foi lá e comprou mais máquinas. O que vai acontecer com a sua produção? Ela vai aumentar. Percebeu que quando a máquina aumentou, a produção aumentou. Agora vamos pensar de outra forma. Vamos pensar que você tem uma empresa e uma máquina sua quebrou. Então o seu número de máquinas, ele diminuiu. O que vai acontecer com a sua produção? Ela vai ficar a mesma? Ela vai aumentar? É isso mesmo. Ela vai diminuir. Então, produção em máquinas, toda hora que eu olhar para algo que produz alguma coisa e a quantidade que eu produzo, quando aquilo que produz aumenta, a quantidade de produção também aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, sem escrever nada, vamos só pensar aqui. Se eu tiver ingredientes, vou fazer um bolo, e eu tenho lá as porções, serve 4 pessoas, só que eu quero servir 8 pessoas. Eu quero servir mais gente. O que eu vou ter que fazer com os ingredientes? Comprar mais, usar a mesma quantidade ou comprar menos? Então, se eu quero produzir mais porções, eu vou ter que comprar mais ingredientes. Não são diretamente proporcionais. Distância e tempo. Muita gente fala que isso não muda, né? Que continua a mesma coisa. Não, pensa comigo. Eu saio para caminhar e caminhei por 5 minutos. Eu percorri uma distância, certo? Então, caminhei 5 minutos, eu estou com o tempo e a distância. Eu caminhei 5 minutos e eu percorri uma distância. No dia seguinte, eu decido que eu vou caminhar 10 minutos. Eu vou percorrer a mesma distância? Claro que não. Se eu ficar mais tempo andando, a distância que eu vou percorrer ela é maior. Então, tempo e distância, elas são diretamente proporcionais. E acredite, sua prova deve cair uma dessas grandezas aqui. São as mais cobradas nos concursos. Se você gravar um pouquinho essas daqui, você já vai chegar na prova em condições de acertar. Beleza? Agora, quando é que o negócio é inversamente proporcional? Bom, diretamente ficou bem claro, né? Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. E inversamente? Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Elas vão ter comportamentos contrários, comportamentos inversos. Então, a ideia é essa mesmo, tá? Ela vai aumentar e a outra vai diminuir. Quando uma diminuir, a outra vai aumentar. Lembrando, você não precisa olhar para os valores, e sim para as grandezas. Vamos ver isso na prática. Essa daqui, ó, é a mais comum na prova. Aqui eu já vou dar uma dica. Se o problema é trabalhar com dias e horas-dia de trabalho, elas são inversamente proporcionais. Então vamos colocar aqui. Eu trabalho uma quantidade de horas por
dia e levo um certo número de dias para fazer o meu trabalho. Concorda comigo? Todo mundo que trabalha passa por isso. Você trabalha uma quantidade de horas por dia e você faz um trabalho, uma tarefa. Então, sei lá, seu trabalho é montar um motor de um carro. Se você trabalhar 2 horas, você leva 3 dias para montar esse motor, certo? Então, trabalhando 2 horas, eu levo 3 dias. Se eu trabalhar 6 horas num dia só, eu vou terminar esse motor em um único dia. Então, eu percebo que conforme eu aumento as minhas horas por dia de trabalho, o número de dias para fazer a tarefa diminui. É sempre assim. Tanto é que quando a gente quer terminar algo mais rápido, a gente trabalha mais durante o dia. A gente fica mais tempo trabalhando. Então, grava essas duas grandezas, grava o comportamento dessas duas grandezas, que vai fazer toda a diferença. Então, se você for fazer uma questão que envolve horas dia e dia, elas terão que ter setas no sentido contrário. Beleza? Número de funcionários e tempo para atendimento. Aqui não tem a ver com o outro, porque agora eu tenho o quê? Aquela loja lá que vende plano de celular, eu tinha uma quantidade de funcionários e levava um tempo para atender os clientes. Se eu aumentar o número de funcionários, eu vou ter o quê? Eu vou gastar menos tempo para atender os clientes. Então, mais gente faz em menos tempo. Isso em qualquer coisa. Você está lá cheio de serviço na sua empresa. Qual que é uma das soluções que você tem para conseguir terminar esse serviço em menos tempo? Contratar mais gente. Você contrata mais gente, aumenta o número de funcionários, o tempo para fazer o serviço ele diminui. Então, funcionários e tempo são inversamente proporcionais. Uma que às vezes cai em prova, tudo e muita gente acaba se confundindo, é a eficiência. Então, você tem eficiência e você tem operários, por exemplo. Tem gente que acha que não tem relação. Tem sim. Se você contrata gente mais eficiente, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o número de operários que você precisa ter. A eficiência é alguém que faz mais do que outra pessoa faz. Então, você contrata alguém mais eficiente, você pode mandar embora aqueles que são ineficientes. Então, se você tem um funcionário muito eficiente, você diminui a quantidade de funcionários. Então, a eficiência, quando ela é maior, eu diminuo o número de operários. Então, eficiência e operários é inversamente proporcional. Em relação ao tempo, professor, com a eficiência, mesma coisa. Se a pessoa é mais eficiente, ela faz algo em menos tempo. Que é basicamente a definição do que é ser eficiente. Então, eficiência e tempo também são inversamente proporcionais. E velocidade de tempo também é uma grandeza que cai demais em prova. Se você aumentar a velocidade, todo mundo faz isso, né? Você está atrasado para chegar no lugar, você faz o quê? Você aumenta a velocidade, porque com isso o tempo diminui. Então, das que podem cair na prova, eu recomendo que você sempre grave a relação dias e horas, inversamente proporcionais, e velocidade e tempo, que também são inversamente proporcionais. E aí vamos para as questões já, para basicamente entender quando é que é a regra de 3 simples e quando é que é a regra de 3 composta. E eu garanto, eu vou ensinar 2 métodos que são infalíveis na prova, tá? Para a regra de 3 composta. Infalíveis. Você vai chegar no dia da prova e vai conseguir fazer a questão tranquilamente, se acompanhar aqui a resolução dos exercícios. Eu prometo para você, tá? A regra de 3 simples, a gente vai ter só 2 grandezas. Então, se eu tiver 2 grandezas, regra de 3 simples, veja o comportamento e faça a questão. Se a questão for de regra de 3 composta, eu vou ter mais que 2 grandezas. Eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter 5 grandezas. Isso tende a tornar a questão mais difícil. Se você não teve aula comigo, se teve aula comigo, pode enfiar até 10 grandezas. Você vai acertar. Vamos fazer as questões de prova, então? Já acabou a teoria, professor? Já acabou. É mão na massa. Essa aula aqui é uma delícia. Ela é tranquilinha. É mais realmente fazer exercício. Lembre-se, se quer chegar na prova totalmente preparado, revise o conteúdo. Revise todas as aulas. Vai dar tempo tranquilo de você revisar esse conteúdo para chegar na prova com tudo aqui, ó, na cabeça. Quer ficar totalmente preparado para esmagar? Faça os simulados. Compre e faça os 5 simulados. E não é só isso. Você tem acesso a mim para tirar suas dúvidas. Você vai ter suporte para a tirada das suas dúvidas. Então, comprou o simulado comigo, pegou uma questão que você não conseguiu fazer, chama no zap, eu vou te ajudar, beleza? Vai dar bom no dia da prova. Um carro utilizando 10 litros de gasolina tem a capacidade de percorrer uma distância de 120 km. Então, o que a gente está enxergando aqui?
Ele está me dando duas grandezas. É isso que você precisa identificar no problema. Duas grandezas. Ele está falando de gasolina e distância. Ele está falando de combustível e distância. Percebeu que a gente tem duas grandezas aqui? Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Você pode nomear nome, você pode pôr o nome que você quiser. Pode pôr combustível, você pode pôr gasolina, você pode pôr o que você quiser. Mas você precisa sim escrever as grandezas aqui. Ó. Isso é muito importante. Você vai pôr gasolina e você vai pôr distância. Aqui, ó. Essa informação do problema, você já pode jogar aqui, ó, 10 litros de gasolina, 120 km de distância. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros que são necessários para uma viagem de 180 km. Você joga o 180 aqui e o X aqui. Lembra que eu falei que isso é uma técnica? Dá para resolver essa questão sem usar a regra de 3. É claro que dá. Você pegar a distância e dividir pela gasolina, você descobre quantos quilômetros você faz com um litro. Mas é justamente isso que a regra de 3 vai fazer. Só que sem você perceber. Beleza? Então, regra de 3 não é um método que você é obrigado a usar de forma alguma. Ela existe para te ajudar. Você coloca os valores aqui e agora você faz a perguntinha. A perguntinha é o seguinte: com mais gasolina, eu ando uma distância maior ou uma distância menor? Uma distância maior, professor. É que se você quer andar, se você olha o seu tanque de combustível, você fala, esse tanque aqui, eu consigo chegar em tal lugar. Mas se você quiser ir para um lugar mais longe, você vai ser obrigado a abastecer. Você vai precisar pôr mais combustível para poder dar uma distância maior. E não subestime esse tipo de problema. Ele pode estar na sua prova um pouquinho mais difícil. Confia no professor. Bom, a gente viu que é diretamente proporcional. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a regrinha de passar uma reta em cima do X na vertical e na horizontal. Quem já viu os outros vídeos, especialmente razão e proporção, sabe que eu só resolvo desse jeito. Aí eu vou vir aqui agora e colocar assim, x igual. Quem a linha tocou, eu multiplico, vai dar 1.800. Quem a linha não tocou, eu divido. Eu cancelo esse zero com esse zero, eu olho o 180 e olho o 12. Ambos são divisíveis por 6. Vou dividir por 6, aqui vai ficar 30. Vou dividir por 6, aqui vai ficar 2. E 30 dividido por 2 vai me dar 15. Como a grandeza é gasolina, e lá ele falou que era litros, a resposta é 15 litros. Letra B, de bom demais. Então, fique tranquilo, porque a regra de 3 que eu vou te ensinar aqui é a prova de erro. Você vai acertar no dia da sua prova e rumar o seu nome no diário oficial. Questão número 2. Com 15 quilos de ração, alimentam-se 3 cães de mesmo porte por 5 dias. Olha só o que ele está falando aqui. Ó. Ele está falando de ração, número de cães e dias. 3 grandezas. Então a gente vai ser obrigado a usar a regra de 3 compostas. E eu vou fazer por 2 métodos, tá? A quantidade de ração em quilogramas necessária para alimentar 7 cães desse mesmo porte por 12 dias. Como eu disse anteriormente, a gente vai fazer primeiro pela análise das grandezas. E para fazer isso, você escreve as grandezas. Então, o que a gente tem lá? A gente tem a ração, a gente tem os cães e a gente tem os dias. Você vai colocar, que nem o professor falou, escreve em cada coluna a sua grandeza. Pega os valores que você tem lá. Bom, a ração são 15, os cães são 3 e os dias são 5. Show! A quantidade de ração. Então, eu preciso calcular a ração que eu quero usar. Então, o meu X vai cair lá na coluna da ração. Joguei o X aqui. Ó. Bonitinho. 7 cães. Na coluna de cães, eu coloco 7. 12 dias. Na coluna do 12, eu coloco dias. Ou, na coluna de dias, eu coloco 12. Tá doidão, né, professor? Beleza. Se você não analisar as grandezas, é fumo. Você vai errar isso aqui. E como é que a gente faz para analisar as grandezas? Então, a gente vai vir aqui e vai olhar sempre para a coluna do X. Sempre. É lá que você vai olhar. Então você vai olhar para a coluna do X. Lá está a ração. Bom, você tem que analisar pensando se isso aumenta ou se isso diminui. Isso é por você. Pensa para você. Você pode pensar de verdade. Assim, bom, eu quero saber o seguinte. Se eu comprar mais ração, se eu tiver mais ração, tá vendo que a pergunta é você que está fazendo?
Não, na verdade sou eu, mas é você que vai ter que pensar, tá? Eu tenho mais ração. Com mais ração, eu alimento mais cachorro ou menos cachorro? Mais cachorro, professor. Bonitinho. Põe essa lá pra cima. Aí você tem que fazer o que agora? Esquece os cães. Volta para a coluna da ração. E vai fazer essa pergunta com a outra grandeza. Então sempre é onde está o X com as grandezas. Eu não posso comparar duas grandezas que não tem o X, tá? Vai dar problema. Eu só posso comparar a que tem o X com as outras. Então eu não posso comparar cães com dias. Não tem X aqui. Você vai errar se você fizer isso. Então agora eu vou esquecer o cães. E penso assim, bom, se eu tenho mais ração, dura mais dias ou menos dias? Dura mais dias. Elas são todas diretamente proporcionais. Acabou o seu problema. Por que, como é que te resolve mesmo a regra de 3? Bom, o professor já te ensinou. Você não gravou ainda, né? Já ensinei. Você vai fazer uma linha em cima do X na vertical e uma linha em cima do X na horizontal. E o que eu disse no slide anterior? X igual. Tudo que a linha toca, você multiplica. 15 vezes 7 vezes 12. Dividido por quem a linha não toca, olha que bonitinho, é 3 vezes 5. Professor, 3 vezes 5 é 15. É mesmo. Então vamos cancelar o 15 com o 15 que está aqui embaixo e fazer finalmente 7 vezes 12. Conta da tabuada. 7 vezes 12 vai dar 84 quilos de ração. Pode marcar aqui, ó, letra E. Tranquilo. Você vai, então como eu disse, vai estraçalhar esse conteúdo na prova. Então chegamos aqui na resposta, 84 quilos, né? A quantidade de ração em quilos necessária para alimentar os cães. Tem que tomar só cuidado com mais uma coisa. Ele podia falar quantidade a mais de ração. A mais. Então eu teria que sair de 15 para chegar em 84. Então no final eu teria que fazer a diferença. Mas a IBFC não costuma fazer isso aí. Mas fique atento se na prova, porventura, acontecer. Tá? Então, se ele pedir algo a mais, ele fala que ele tinha 5 caminhões, quantos caminhões a mais eu tenho que ter para terminar ou para entregar as cartas? Você tinha 5 caminhões e você que chegou no cálculo, você precisava ter 15, você tem que ter a mais 10. Muito cuidado com essa questão do a mais. Aqui, o que eu falei para você? A gente fez pela análise das grandezas. Agora, eu vou fazer um outro método, que eu chamo de método da causa e consequência. Então, a gente vai para causa e consequência. E quem já viu os outros vídeos sabe o professor entrega todos os métodos. Você quer do outro lado, escolhe o que você mais gostar. Eu gosto muito de causa e consequência. Como é que funciona esse negócio de causa e consequência? Você vai ler no problema aquilo que você acha que funciona como causa e você tem como a consequência. Mas vamos lá. Você tem um cachorro. Como consequência, você precisa alimentar esse cachorro, certo? Então, ter um cachorrinho vai me trazer algumas consequências. E uma delas é ter que alimentar ele, certo? Aí você vai aumentar o número de cachorrinhos. Então você está tendo cachorrinhos como causa. Você vai ter como consequência, percebeu que a consequência é comprar mais comida. E você alimenta esse cachorro durante os dias. Então, o que seria a causa aqui para você? Isso eu gostaria que você já pensasse aí. O que nesse problema, as grandezas são causas. As grandezas que eu vou ter como causas são os cães. Eu escrevi muito horroroso. E os dias. E a consequência é a ração. Então, quase todos os problemas de regra de 3 composta dá para a gente resolver por causa e consequência. Então, tudo aquilo que são causas, eu vou jogar do ladinho ali da causa, e tudo aquilo que for consequência, eu vou jogar do lado da consequência. Na verdade, a gente só pode ter uma consequência. Se tiver mais de uma consequência, você já não consegue fazer mais. Aí tem sempre a análise das grandezas, tá? Então, para resolver por causa e consequência, a consequência tem que ser um valor só. Beleza? Ah, professor, então é um método que não vale a pena eu gravar? Não, ele vale a pena. Porque 95% das questões são simples, são resolvíveis por causa e consequência. 5% às vezes não são. Aí você usa a análise das grandezas, paciência. Então treine o método de causa e consequência, faça os exercícios de causa e consequência e depois passa por análise das grandezas. Você vai acertar a questão da prova. Rindo. Fechou? Vamos lá. Quantos cães nós temos lá? 15. Que são alimentados por 5 dias e eu uso 15 quilos de ração. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Não, mas são 3.
São 3 cães que são alimentados por 5 dias e eu uso 15 quilos de ração. Fiz certinho agora. Aí o que acontece? Ele quer saber a ração, então o X vai cair aqui na coluna da ração, isso sempre assim, tá? Por isso que precisa colocar os nomes lá. Para alimentar 7 cães por 12 dias. Qual que é a vantagem desse método? Você não precisa perguntar nada para a grandeza. Nada. Que é a questão que muito aluno julga o mais difícil. Analisar as grandezas. Causa e consequência, você não precisa. Tudo que é causa, você multiplica na mesma linha. Quando for para consequência, você inverte. Tudo que é causa, multiplica na mesma linha. Quando você for para consequência, você inverte. É só isso. Aí você vai fazer o quê? Tudo que a linha toca, você multiplica. É quase igual lá em cima. Vamos começar pela linha do x aqui. Ó. Vai ficar 3 vezes 5 vezes x. Aí você iguala o que a outra linha toca, que vai ser 7 vezes 12 vezes 15. 3 vezes 5 vai dar o 15. Né? Vai ser bom porque a gente já passa para o outro lado como sendo 15. Cancela o 15 com 15, vai sobrar 7 vezes 12 e vai dar 84. Só essa explicação já vale aí um dos seus likes, uma clicada no botão curtir, porque vai cair uma questão de regra de três composta é certa na prova dos Correios, tá? Ela é certa. Então, domine esses dois métodos, dê preferência pelo método da causa e consequência, que você vai montar bem rapidinho, já vai sair com a resposta pronta, vai marcar no gabarito e vai sair da prova feliz da vida por ter assistido esse vídeo. Fechou? Se você perceber que não está dando certo, você tentou montar ali e a resposta não está aparecendo por causa e consequência, é porque você está errando alguma coisa nessa análise do que é causa e o que é consequência. Aí faz pela análise das grandezas, colocando as setinhas aí, tudo na mesma orientação, vai dar certo. Vamos para a próxima. Na empresa ABC, a equipe de televendas conta com 15 funcionários que realizam exatas 4.200 vendas por mês. Para o próximo mês, a empresa irá adicionar aos 15 existentes 12 novos funcionários na equipe de televendas, que iniciarão seus serviços no início do primeiro dia útil do mês. Considerando o mês com 20 dias úteis trabalhados, assinale a alternativa que apresenta em quantos dias úteis a equipe de televendas com todos os funcionários trabalhando efetuará 4.914 vendas. Aqui é uma questão que eu acho que seria a questão da prova dos Correios. Um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais de texto para interpretar. Então seria uma das questões difíceis da prova? Seria. Vamos ver com o professor, primeiro pela análise das grandezas. A gente vai ter os funcionários, que eu vou pôr func, eu vou ter as vendas, e uma informação que ficou perdida aí, são os dias. Nesse primeiro momento, ele está com 15 funcionários, fazendo 4.200 vendas por mês, e ele falou que o mês dele tem 20 dias úteis. Então é esse valor que você vai jogar aqui, ó, 20 dias. Aí ele vai contratar 12 novos funcionários, então vai passar a ter 27 funcionários, que vão ter que fazer 4.914 vendas, e ele quer saber em quantos dias eles vão fazer isso. Aqui, ó. Acabou. Fechou? Então, eu monto as grandezas, jogo as informações e antes de resolver isso, compare as grandezas. Tem que ter seta no método por análise das grandezas. Vamos colocar a seta aqui. Então, eu vou pensar em dias. Eu gosto muito que vou padronizar com você. Eu gosto muito que a gente pense que a gente tem menos dias, quer fazer em menos dias, porque a gente já é naturalmente programado para isso. Tudo a gente quer que aconteça no menor tempo possível. Aí eu quero fazer uma viagem, eu quero que o tempo passe rápido. Eu quero terminar isso rápido. Então, a nossa cabeça já é feita para se pensar em fazer algo em menos tempo. Porque ajuda isso. Tem aluno que briga comigo. Ah, não, professor. Ajuda. Quem confia no professor se dá bem. Então, caiu uma questão envolvendo tempo, menos tempo. Nós tem menos tempo. Fechou? Então, vamos pensar menos tempo e vamos olhar para os funcionários. Eu tenho alguma coisa para fazer, quero fazer em menos dias. Eu tenho que ter mais funcionário ou menos funcionário? Mais funcionário. Beleza. Esquece funcionários. Esquece os funcionários. Volta para a grandeza que tem os dias. Ah, eu quero fazer em menos dias. Agora, desculpa, não quero fazer, né? Quero trabalhar menos dias. Vou trabalhar menos dias. Eu vou ficar uns dias sem fazer nada. Se eu trabalhar menos dias, eu vendo mais ou vendo menos? Eu vendo menos. Então, o que a gente percebe aqui? Que o comportamento em relação a dias para funcionários é inversamente proporcional. Para fazer em menos dias, mais funcionários. Eu percebo que dias e vendas é diretamente proporcional. Para fazer em menos dias, eu faço menos vendas. Perdão.
trabalhando menos dias, eu faço menos vendas. Então, essas são as perguntas que você tem que fazer. E você vê que muda. Muda quando você pergunta para funcionário, muda quando você pergunta para vendas, e é por isso que tem que fazer um filminho. Faz um filminho que vai dar certo, beleza? Então vamos lá. Para resolver a questão, as setas têm que estar todas para a mesma orientação. O primeiro que a gente fez, já deu tudo certinho, estava tudo para cima. Aqui não, aqui eu estou com duas para baixo e uma para cima. Essa que está para cima eu vou inverter. Não vou inverter a seta, eu vou inverter os valores. Então eu inverto a seta para baixo, elas ficam todas para baixo. Então eu vou inverter os valores. Agora eu reescrevo, e é importante reescrever, tá? Reescreve tudo. Se eu inverter lá, eu vou ter 27 e 15. Aí as outras já estão para baixo, você mantém. 4.200, 4.914, 20 e X. Aqui você não precisa escrever mais as grandezas, tá com a conta pronta, tá? Então você não tem problema nenhum em escrever, tá? Mas se não quiser escrever para ganhar um tempo, não tem problema não. Agora a gente sabe o quê? Que a gente tem que passar ali em cima do X na vertical e na horizontal. E escrever aqui do ladinho o seguinte: X é igual. Tudo que a linha toca, eu multiplico. Vai ficar 20 vezes 4.914 vezes 15. E o que a linha não toca, eu divido. É 27 vezes 4.200. O que essa questão trouxe de dificuldade além do enunciado? O cálculo em si. Se o aluno multiplicar todos esses números, ele vai ficar com um número horroroso. É por sua conta e risco. Lembrando que na prova você não tem como usar calculadora não, filho. Você vai ter que fazer essa conta. Então, não é a pessoa simplificar é difícil. Simplificar é difícil quando eu estou com a calculadora na mão, porque divisão é divisão. Você vai ter que usar a divisão para simplificar ou para fazer a conta normal. Então, o que eu peço para o aluno? Eu procuro os números que te ajudam aqui. Olha os números, namore com os números. Eu vou dar uma namorada com os números. Eu sempre que tem zero em cima, eu já cancelo com o zero embaixo. Sempre. Esse 2 aqui eu já vou mandar embora com esse 420 e já vou ganhar um 210 aqui. Olha, os meus números estão diminuindo. Agora eu tenho o 15 e o 27. Os dois são divisíveis por 3. Vou dividir por 3, aqui vai ficar 5. Vou dividir o 27 por 3, aqui vai ficar 9. Estou diminuindo os números. Aqueles 5 eu ainda consigo dividir com o 210, porque eles são divisíveis por 5. O 5 com 5 vai deixar 1. E o 210, se eu dividir por 5, ele vai dar 42. Certo? E aí, aqui você já poderia pegar o 4.914 e dividir pelo produto de 9 vezes 42. Poderia. Mas eu vou verificar se esse número aqui não é divisível por 9 ou por 3. 4, para ver se é divisível por 9 ou por 3, você só tem que somar os algarismos. 4 com 9 vai dar 13, mais 1 vai dar 14, mais 4 vai dar 18. Dá para dividir por 9. Então eu vou dividir por 9 embaixo, fica 1, e vou dividir por 9 em cima. 49 dá para dividir por 9, fica 5. 5 vezes 9 é 45. Para 49 sobra 4. O 4 coloca 1, vira 41. Divide por 9, vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Para 41, 5. O 5 coloca o 4, 54. Divide por 9, dá 6. Agora, esse número que eu vou fazer a divisão lá é 546 dividido por 42. Ficou um pouco mais simples a divisão. Eu acho que se você fizer essa conta aí no papel, sem simplificar, eu tenho certeza que vai dar um número horroroso, tá? Vamos lá, 54 para dividir por 42, dá uma vez. Uma vez 42, 42 para 54, sobra 12, desce o 6. 126 para dividir por 42, vai dar 3. 3 vezes 42 vai dar 126, e aqui vai dar 0. Então vão ser necessários 13 dias, letra B. Então percebeu que a continha aí não é qualquer um que vai fazer na prova. Depois que você virou meu aluno, minha aluna, ainda mais depois que você se inscreveu aqui no canal, você não é mais qualquer um, não. Agora você é meu aluno e você é minha aluna. Eu fiquei na frente aqui, né? Você é meu aluno e minha aluna. Então, treine a simplificação, treine a tabuada, faça bastante continha. Você chegar no dia da prova lá e realmente mandar bem. Mas que nem minha aluna que mandou mensagem dia para mim e falou assim: professor, eu gabaritei no vestibular em matemática. Gabaritei. Chegou para tela comigo, mal sabia as propriedades que caíam na prova nos vestibulares. E falou assim para mim: eu gabaritei matemática. O quê? Ah, o mérito é meu? Não, o mérito é seu, que quer muito. Mas eu estou aqui para facilitar o conhecimento chegar até você. Mostrando para você o que cai na prova. Mostrando para você como você faz as contas de um jeito mais simples. E é isso. Você quer passar? Eu estou aqui para te ajudar. Vamos juntos conquistar essa vaga.
Vamos fazer por causa e consequência? Bora, professor. Vamos colocar aqui o que são as causas e o que é consequência. Bom, você tem uma empresa de televendas. Provavelmente a consequência de estar lá é vender alguma coisa. Então eu já sei que a consequência aqui são o quê? São as vendas. Viu que se fizer o filminho dá certo. E as vendas, elas vão precisar de funcionários trabalhando alguns dias. Então eu já sei quais são as causas. As causas são os funcionários e os dias. Vamos jogar os funcionários, são 15. Vamos jogar os dias, são 20. E, consequência, fazem as vendas, 4.200. Agora vamos jogar os novos funcionários, 27. Os dias é o que eu quero saber. E aqui eu vou pôr as vendas, que são 4.914. Você percebe que mudou a posição do X, não tem problema nenhum. Porque a gente já entendeu que na causa, quando eu estiver na causa, eu multiplico na mesma linha. Quando a gente for para a consequência, a gente inverte. Na causa, eu multiplico na mesma linha. Na consequência, eu inverto. E aí, eu vou feliz da vida, multiplicar tudo que a linha toca. E eu começo pelo X para deixar o X do lado esquerdo. A gente é acostumado a ver o X do lado esquerdo. Então, o que a gente vai ter lá? 27 vezes X vezes 4.200. Tudo que a linha tocou aqui, ó. Igual a outra linha tocando lá, que é quem? É 15 vezes 20 vezes 4.914. Aqui vai ficar x igual 15 vezes 20 vezes 4.914, porque a gente sabe, né, que o que está multiplicando o x do outro lado tem que estar dividindo quem está lá. Então ele vai estar dividindo o 27 e o 4.200 vão estar dividindo lá do outro lado. Vamos seguir. Questão número 4. Em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, simples aqui, 2 grandezas. São quem? São os médicos e os pacientes. Beleza, regra de 3 simples. Quantos médicos nós temos lá? 4 médicos, atendendo 54 pacientes. Considerando 6 médicos, X pacientes. Uma coisa que eu chamo a atenção, eu não sei por que fazem isso em questões de regra de 3. Um número escreve por extenso e o número escreve como numeral. É muito engraçado isso, tá? Então você vai perceber que ele sempre vai colocar uma grandeza com o número escrito por extenso. Eu acho que para o aluno ficar perdido, para o candidato ficar perdido, tá? Se você fizer uma linha em cima do X, você já errou, porque o professor já falou para você que você tem que analisar as grandezas, tá? Então você vai pensar assim, bom, meu hospital agora eu quero atender mais pacientes. Eu vou aumentar o tamanho do meu hospital. Se você quer ter mais pacientes atendidos, você vai ter que ter mais médico ou menos médico? Mais médico. Beleza. Fez isso, aí você vem agora aqui, tá tudo certinho, certinho, então as duas para cima. Você vai passar uma linha em cima do X nos dois sentidos e vai escrever o seguinte, X é igual. O que a linha toca, você multiplica. O que a linha não toca, você divide. Certo? O 6 e o 4 dá para dividir por 2. Aqui fica 3, aqui fica 2. A metade de 54 é 27. E eu faço agora x igual a 3 vezes 27. 3 vezes 7 vai dar 21, com 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 81 médicos, letra E. E você acertou mais uma questão na prova. Vamos para a questão de número 5. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com velocidade média de 60 km durante 6 horas, ininterruptas. Para voltar da cidade B à cidade A, ininterruptamente, aumentou sua velocidade média em 20 km por hora. Nessas condições, o tempo gasto por Marcos para voltar à cidade A foi de... Muito bem. Eu vou jogar aqui as grandezas. Nós temos a velocidade, e a outra grandeza que nós temos é o tempo. A velocidade que ele me deu é de 60 km por hora. O tempo ele me deu em hora, mas quando eu estiver trabalhando questões em concurso, não trabalhe usando as horas, trabalhe usando os minutos. Então essas 6 horas eu vou multiplicar por 60 e chegar aqui com 360 minutos. Mas professor, peraí, se a velocidade não está em quilômetros por hora, eu não teria que trabalhar com o tempo em horas? Não, porque são grandezas diferentes. Então, se você colocar lá o tempo em minutos, em segundos, em horas, em dias, a resposta que você vai ter, vai estar na mesma unidade. Então, a resposta que você vai ter é a resposta dentro da coluna grandeza. Então, você está calculando minutos.
A resposta que você vai ter é minutos. Eu estou calculando a velocidade. A resposta que você vai ter é quilômetros por hora. Então, é a grandeza que vai te dar a unidade. Então, se você colocar minutos, a única coisa que você tem que saber é que se lá der 20, não são 20 horas, são 20 minutos. Se você estiver calculando a velocidade e você achou 15, não vai ter 15 horas por minuto, você vai ter 15 horas não, quilômetros por minuto, você vai ter 15 quilômetros por hora. Por quê? Porque a grandeza que você colocou lá é quilômetros por hora, beleza? Então, se você numa grandeza coloca morango, a resposta que você tem lá é morango. Independente se na outra você tem abacaxi, laranja, você está falando salada de frutas. Você vai colocar lá a variável morango, a resposta sai lá é morango. Depende se você tem banana, maçã, outras coisas. Beleza? Então, o X te dá a resposta dentro daquela grandeza. Você pode enfiar o que você quiser na outra grandeza lá, não muda nada. Então, 360 minutos. Ele falou que vai aumentar a velocidade em 20 km. Então, ele vai passar a ter 80 km por hora. Aumentei a velocidade. E aqui eu vou jogar um X. Se você multiplicar em cruz aqui, que é o que a maioria faz, e tem a resposta, porque o problema é esse. Não teria problema nenhum você multiplicar em cruz e não ter a resposta. O problema é que você vai multiplicar em cruz e vai ter a resposta. E você vai marcar ela, você vai achar que acertou. Como assim eu fiz a conta e a resposta está lá? Mas não, porque você sempre tem que analisar a grandeza antes. E aí, você quer o quê? Você quer chegar em mais tempo ou menos tempo? Lembra que a gente combinou? Eu vou olhar para a grandeza, tempo, eu quero chegar em menos tempo. Para chegar em menos tempo, o que eu vou fazer com a velocidade? Eu vou aumentar. Beleza, analisei. E agora, professor? Agora eu estou vendo que as setas elas não estão na mesma posição. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. E toda vez que for inversamente proporcionais, você não pode multiplicar em cruz. Você tem que multiplicar na mesma linha. Então, inversamente proporcional é na mesma linha. Anota aí. Cara, a pessoa que você não falou isso na teoria. E você esquecer. A gente tem que trabalhar na prática. Uma matemática é mão na massa. É enxergar onde você poderia errar. Então, quando elas forem diretamente proporcionais, linha em cima do x nos dois sentidos, vertical e horizontal. Quando elas forem inversamente proporcionais, você multiplica na mesma linha. E agora você vem aqui e escreve. Começa sempre com o x do lado esquerdo. 80x é igual a 60 vezes 360. Vamos pegar esse 80 e passar para o outro lado, dividindo. Agora eu vou tirar esse zero com esse zero. Pode ser qualquer zero, tá? O 6, o 36 e o 8, eu vou dividir. Eu vou pegar esse 360 que está ali, ó. Eu vou dividir por 4. Se eu dividir isso aqui por 4, ele vai me dar 90. Se eu dividir o 8 por 4, vai me dar 2. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar 3. 3 vezes 90 eu faço rapidinho. Vai dar 270 minutos. Então, nessa velocidade de 80 km por hora, eu vou gastar até 270 minutos. Ele quer saber se eu fui mais rápido, mais lento, o tempo, né? Vou pegar o tempo inicial, que é 360, e vou tirar de 270. Por quê? Eu descobri quanto tempo eu fui mais rápido. Eu fui mais rápido em 90 minutos. Ele pegou aqui, né? Jogou uma pegadinha, 90 minutos a mais, 90 minutos a menos, mas não, né? Se eu fiz em 270 minutos e antes eu gastei 360 minutos, eu fiz em 90 minutos a menos. Então é letra A, 90 minutos a menos. Então agora a gente já tem a compreensão de tudo que pode acontecer na prova, tá? A gente pode ter a questão diretamente proporcional, inversamente proporcional, regra de 3 simples. Diretamente proporcional, inversamente proporcional na regra de 3 composta. Aí precisa inverter. Aí você fala, mas professor, quando a gente fez lá na regra de 3 composta, a gente inverteu. Depois passou ali em cima do x. Funcionaria aqui? Acredite, funciona. Se a gente inverter as setas aqui, ó, deixar tudo para baixo, tá? Vai ficar 80, 60, 360x. Vamos fazer ali em cima do x nos dois sentidos? Bora, professor. Ó, vou fazer aqui, ó. E escrevo assim: tudo que a linha toca, eu multiplico. O que a linha não toca, eu divido. É a mesma conta que está aqui, ó. Tá? Mas como boa parte da população brasileira aprendeu na escola a resolver a regra de 3 simples, multiplicando a mesma linha, eu acabo usando o mesmo método. Apenas quando eu tenho mentorias e cursos mais extensos, que eu acabo ensinando a fazer sempre desse jeito, pela análise das grandezas. Só que aí eu fico com o aluno 6 meses, se preparando para fazer o concurso dele,
E aí, realmente, você chega no concurso e gabaritar a matemática, não tem jeito. Então, nesse tipo de trabalho, eu ensino muito mais dicas. É claro, se você quiser conhecer um curso meu completo, ele está aqui fixado nos comentários, no comentário fixado, e também está na descrição do vídeo. E me segue no Instagram, que lá sempre posto os cursos e tudo mais. Eu tenho cursos que são sempre focados nos editais e as mentorias. Então, você fala assim, não, eu preciso passar nesse concurso e não consigo porque eu esbarro na matemática. Eu resolvo o seu problema. Eu aprovo você em matemática. Eu garanto. Todo aluno que faz mentoria comigo é aprovado. E a maior parte dos alunos que fazem curso comigo estão aprovados em matemática. E a matemática, infelizmente, é que reprova muita gente. Né? Questão número 6. Em uma empresa com 8 funcionários da produção, são produzidas 184 cadeiras mensais. Com a necessidade de se produzir 500 cadeiras por mês, assinale a alternativa que apresenta o número de funcionários totais necessários para essa produção. Pause o vídeo e tenta fazer você sozinho. Eu já garanto. Você já consegue fazer essa questão sozinho. Eu garanto para você. Tá? Com 5 exercícios resolvidos, você já faz essa sozinho. Vamos lá. Aqui eu vou colocar os funcionários e aqui eu vou colocar as cadeiras. Vou colocar aqui 8 funcionários produzem 184 cadeiras. Eu vou pôr FUN, né? Deixa eu melhorar esse U aqui. O que ele fala? Ele quer produzir 500 cadeiras. Então ele vai precisar de ter X funcionários. Aí eu pergunto para você, pergunte-se. Com mais funcionário, eu faço mais cadeira ou menos cadeira? Mais cadeira, professor. Então, só precisa passar uma linha do X nos dois sentidos e escrever. X é igual. Quem a linha toca, multiplica. Quem a linha não toca, divide. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 8 e 184 aqui. Aí está contigo, são pares, pode dividir por 2, mas eu consigo ver que eles são divisíveis por 4, por causa dos dois últimos algarismos aqui. Sempre que os dois últimos forem divisíveis por 4, o número será. Então eu vou dividir por 4, aqui fica 2. Vou dividir por 4, 18, dividir por 4, deixa 4. 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Para 18 sobra 2, coloco 4, 24, vai dar, dividido por 4, vai dar 6. 46, certo? Vou usar esse 2 para simplificar com 46, vou dividir os 2 por 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 23, e aí surgiu um problema. O 23 é um número primo, e o 500 não é divisível por 23. Então, agora eu vou vir aqui na euclidiana, porque essa questão tem maldadezinhas. 50 dividido por 23 dá 2 vezes. 2 vezes 23 vai dar 46, se a gente subtrair isso sobra 4. Desce o 0 vira 40. 40, se vou dividir por 23, vai dar uma vez. É o máximo que dá. 1 que multiplica 23 dá 23. Aqui vai sobrar 17. E aí? Não dá mais para dividir. Eu vou colocar 0, e 170 dividido por 23 vai dar aí 7 vezes. 7 vezes 3, 21 vão 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. É isso, né? 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 2, 14. Mais 2. É isso aí. Daí ainda sobraria 9. Acontece. Você teria que ter aí 21,7 funcionários. Mas você não consegue ter 21,7 funcionários. Você não consegue ter ali. Eu tenho 20 funcionários, só metade de um funcionário. Você tem só metade de um funcionário. Então tem da cabeça até a cintura. Não adianta. Sempre que é funcionário, é número inteiro. Então o que ele quis fazer nessa questão? Criar essa dificuldade de colocar um decimal. Como eu preciso ter necessariamente um número exato, e eu preciso ter mais que 21 funcionários, eu tenho que ter 21 mais alguma coisa. Então a resposta é a letra A, 22. Toma cuidado, porque tem questão que ele coloca a resposta 21. E aqui você pode falar, é por uma questão de arredondamento. Não, não é uma questão de arredondamento, tá? Se ainda fosse aqui 21, vou deixar assim, se a resposta fosse 21,2, a resposta ainda seria 22 funcionários. Então não é questão de arredondamento. Isso tem que ficar bem claro. Você consegue produzir essas 500 cadeiras tendo 21 funcionários mais alguma coisa. Você precisa ter mais que 21 funcionários. Concorda comigo? 21,2 é mais que 21. E como eu preciso ter um número exato, eu preciso ter mais que 21 funcionários. Então, se eu falo para você assim, fulano, você precisa ter mais que 21 funcionários. Aí você fala, não, mas eu quero contratar o mínimo necessário. Então, se você tem que ter mais que 21 e quer contratar o mínimo necessário, você vai ter que ter 22. Concorda comigo? Então, para eu fazer as 500 cadeiras, eu tenho que ter mais que 21. E esse valor é 22. Com 22 funcionários, eu consigo responder isso daqui. Está dentro dos valores possíveis aqui. Fechou? Vou apagar essa partezinha aqui para ninguém depois falar, nossa, professor, né? Então tá aí, 22 funcionários são necessários. Questão número 7. Num cruzeiro marítimo,
com 1.200 pessoas a bordo, incluindo os tripulantes, há comida suficiente para todas durante 18 dias. Caso houvesse 300 pessoas a menos no cruzeiro, então a comida será suficiente para... Vamos lá, eu vou jogar as pessoas, 1.200, vou melhorar esse 2, e vou jogar os dias. Eu fico com elas 18 dias. Agora vai diminuir o número de pessoas, então eu vou ter 900 pessoas, né? Vai diminuir 300, e eu quero saber X aqui. Aí você fala, bom, pessoal, se for o tempo, né? Tempo para menos, então se eu quiser ficar menos dias, eu vou ter que ter mais tripulante, menos tripulante. Aí que essa questão fica brilhante. Por que eu falei? Que a gente precisa criar um filminho na cabeça. E isso é muito importante. Domine isso. Tem que pensar de acordo com o que o problema está te pedindo. O problema está te falando sobre comida. E está falando que diminuiu o número de pessoas. Olha só. Se eu diminuir o número de pessoas, a comida que eu tenho dura mais dias ou menos dias? Viu que esse dias está relacionado com a comida. É comida por dia. Então, se você diminuir o número de pessoas, você vai poder ficar mais dias em alto mar. Você vai poder passar mais tempo com aquela comida. E é por isso que o filme é importante. Porque se eu fizer isso, com menos dias eu vou com menos pessoas. Se eu quero passar menos dias no mar, eu vou ter que levar menos pessoas. Essa análise te daria grandezas diretamente proporcionais. E se você fizer a conta, você chega aqui, 13,5 dias. Você chega. Esse é o problema desse tipo de questão. Você vai achar a resposta. Então a ideia é o seguinte: menos gente, eu consigo passar mais dias no mar com a mesma comida. E é isso que essa questão está fazendo. Então, eles não são diretamente proporcionais, eles são inversamente proporcionais. Menos gente, mais dias. Vou multiplicar aqui na mesma linha, começando com x. Vai ficar 900 vezes x igual a 1.200 vezes 18. Vamos pegar esse 900 e jogar para o outro lado dividindo. Olha a beleza acontecendo. Olha a mágica. 0, 0, 0 com 0. 18 divide por 9, tabuadinha, 2. 2 vezes 12, 24. Vamos marcar a letra C tranquilo. E se você quiser saber o número de dias a mais? O número de dias a mais seria 6 dias. Eu teria que ficar 24, eu ia ficar 18. Saiu 300 pessoas, vou ficar 24, então eu consigo ficar 6 dias a mais. Então, aquilo que o professor falou no começo, sobre fazer um filme, imaginar o cenário, ele é muito importante em regra de 3. Então não tente decorar as grandezas, não tente. Tente interpretar o problema, vai ser sucesso. Vamos para a questão número 8. Para realizar um serviço foram necessárias 4 pessoas, trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. O total de dias necessários para que 3 pessoas fizessem o mesmo serviço, trabalhando 8 horas por dia, mantendo-se o mesmo ritmo, seria... Vamos começar por causa e consequência. Porque causa e consequência, essa questão muita gente às vezes não consegue fazer. Deixa eu dar um espaço maior aqui. Aqui eu vou colocar o que é causa, aqui eu vou colocar o que é consequência. Vou dar uma abreviada, tá? Eu tenho que fazer um serviço. Para fazer um serviço, eu preciso de gente? Eu preciso. Trabalho em dias? É, professor. E que trabalha mais por dias, né? É, professor. Então, o que é a consequência e o que é a causa aí? Aí que tá. A causa são as pessoas trabalhando horas por dia durante alguns dias. E elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o serviço. Aí você fala, professor, ele não deu o valor do serviço A, não tá lá que serviço é esse. Não tem problema nenhum. Escreve assim, Quantas são as pessoas? 4. Trabalhando quantas horas por dia? 6. Durante quantos dias? 5. Elas vão fazer um serviço. Ah, professor, você tá doido, não é possível. Confia, um serviço. Não é isso que ele falou? É um serviço que vai fazer? É. O total necessário para que 3 pessoas fizessem o mesmo serviço, esse um serviço, é o mesmo. Ah, pessoal, mas se eu pôr uma variável aqui? Faz não, vai dar probleminha. Não é um serviço? Coloca aqui. O total de pessoas necessárias para fazer o mesmo serviço, trabalhando 8 horas por dia, mantendo o mesmo ritmo, será de quantos dias? Vamos pôr o X aqui. Aqui, X aqui, Lembra que o professor falou? Tudo que é causa, você multiplica na mesma linha? Olha que bonito. Quando for na consequência, você inverte. Quando é causa, você multiplica na mesma linha. Quando for consequência, inverte. O que vamos fazer? Tudo que a linha toca, a gente multiplica, né? E a gente começa com a linha que tem um x. Então, lá, vai ficar 3 vezes 8 vezes x. O vezes 1 não vou colocar, tá? Eu vou pôr vezes 1. Não tem problema nenhum. Vezes 1.
é igual a 4 vezes 6 vezes 5 vezes 1. Agora, tudo que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Vai ser 4 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 8. Vamos fazer aqui, brincando? Brincando, ó. O 6 com 3 fica 2. 4 vezes 2. 2 vezes 2 é 8. Então, o 8 de cima, o 8 de baixo. Olha a resposta aqui. X é igual a 5. Se você multiplicar, não tem problema nenhum. Você vai chegar na mesma resposta. Você vai só enxergar que vai ter aqui 120 dividido por 24. Que também é 5. Vou marcar aqui. Então, é muito complicado a gente vender causa e consequência como resolve-se todos os problemas. Nesse tipo, se você não enxergar a consequência, você fica travado. Fica travado. Então é importante que você fale, bom, eu tenho que fazer um serviço? Ele não falou o valor desse serviço. Pode colocar um sempre. Ele fala que ele imprime apostila. Só que ele não falou o número de apostila. Fala que ele faz uma apostila. Nossa, pessoal, mas são 300 máquinas trabalhando 30 dias com 500 funcionários para fazer uma apostila? Pois é. Se ele falar que depois ele quer fazer o mesmo serviço, a mesma quantidade de apostila, é mesmo um. Confia que dá certo. Eu vou deixar no fim desse vídeo aqui uma aula que eu já tenho gravada aqui para a banca FGV, que vai deixar isso bem melhor. Se você quiser fazer mais essa outra aula aí, você vai ficar professor nesse assunto, professora nesse assunto. Vamos fazer pela análise? Bora, professor. Aqui eu entrego tudo. Entrego até seu nome no diário oficial. Vamos lá. Pela análise das grandezas. A gente tem aqui agora pessoas, horas, dia, dias. Aí o serviço eu não vou nem colocar, porque ele não me deu valor relacionado. Na análise não precisa fazer isso. Então, as pessoas, eles são 4 trabalhando 6 horas dia durante 5 dias. Ele quer 3 pessoas, 8 horas por dia, X dias. Eu pedi para você, quando for dias, pensar para menos. Aqui não tem nenhuma pegadinha no enunciado, não é igual o outro lá. Isso aqui é literal. Então, você quer fazer em menos dias, você vai ter que trabalhar mais horas por dia. Eu quero fazer em menos dias, eu vou precisar de mais pessoas. Olha que bonito. 2 setas para cima, 1 seta para baixo. Certo? Menos dias, mais horas por dia. Menos dias, eu preciso de mais pessoas. Eu vou inverter essa seta para cima. Então, essa grandeza é o que eu vou inverter. E isso é importante, você precisa inclusive deixar destacado, tá? Deixa destacado que essa você precisa inverter, senão você erra. Vamos lá. Vai ficar 4, 3, 6, 8. A última a gente inverte. X, 5. Passa uma linha em cima do x na vertical e na horizontal e escreve x igual. Quem a linha toca, você multiplica. Quem a linha não toca, você divide. Pode ver que deu a mesma conta aqui. 4 vezes 5, 4 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 8. É isso. Então, seja pela causa e consequência, seja pelas análises, você acerta. Questão número 9. São necessárias 64 kg de ração para alimentar 20 cães durante 16 dias. O total de ração para alimentar 24 cães durante 15 dias seria de... Eu acho que essa já foi feita. Não tem problema, mas vamos fazer de novo. Não sei se são os mesmos valores. O professor realmente agora... pode ser que tenham sido 2 questões. Eu sempre tomo cuidado para não repetir, mas provavelmente são de épocas diferentes. Pode ser que de repente o site lá duplicou, tá? Mas vamos fazer de novo? Vamos fazer então pela causa e consequência primeiro. Vamos para a causa. Vamos para a consequência. A causa aqui eu vou ter a ração, né? A ração não, os cães, dias, e a consequência eu tenho que ter a raçãozinha para eles, para os bichinhos. Então aqui eu tenho 64 cães, não, né, professor? 20 cães, 16 dias, 64 quilos de ração. Eu quero alimentar 24 cães durante 15 dias, então eu vou ter que ter como consequência uma quantidade de ração. O que é causa na mesma linha, na consequência inverte, causa na mesma linha, na consequência inverte. Fica x, né? Vou pegar a linha do x, vai ser 20 vezes 16 vezes x igual a 24 vezes 15 vezes 64. Esse x eu tenho que isolar, então tudo que está multiplicando ele passa para o outro lado. Então eu vou ter o 20 e o 16 aqui. O 24 e o 16 eu vou simplificar por 4. Então 24 por 4 fica 6. 16 por 4 fica 4. O 15 e o 20 eu vou dividir por 5. Aqui fica 3. Aqui fica 4. E o 64 é um número muito comum na prova, tá? 64 dá para dividir por 4. 64 por 4 vai dar 16. E 16 por 4 vai dar 4. E a gente chega na resposta. É 6 vezes 3, que vai dar 18. E 18 vezes 4,
que vai dar 72 quilos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 72. Não é a mesma questão, não, que deu outra resposta. Agora eu tô curioso, eu vou voltar lá, só para tirar essa dúvida. Aí, gente, ó, 15 quilos, 3 cães por 5 dias. E nessa questão aqui, ele jogou 64 quilos, 20 cães durante 16 dias. Olha só como é poderoso a gente estudar em cima de questões da banca. A banca simplesmente colocou a mesma questão em 2 concursos diferentes, o mesmo texto. Então eu garanto para você, aqui mais uma vez falando, se você fizer essa aula e refizer os exercícios, você vai chegar na prova com condições de acertar essa questão. Se você quer chegar na prova ainda mais bem preparado, conheça de fato o simulado que eu estou fazendo com o perfil da banca. São 20 anos dando aula, 20 anos preparando alunos para concurso público. Minha função sempre foi essa. Provei entre os meus alunos, claro, tem o meu filho, hoje passou no concurso do Barro Branco, oficial da Polícia Militar, com 19 anos. Na verdade, ele passou desde que ele terminou o ensino médio. Mas ele reprovou 2 vezes, eu fiz o 3, né? Ele fez 3 vezes. Das 3 vezes que ele fez o concurso, 2 ele reprovou no teste físico. Mas em todas ele passou na parte da teoria, né? Na prova ele passou. Então, eu conheço o caminho. Eu usei esse caminho para ser aprovado no concurso de sargento e no concurso de perito criminal aqui no estado de São Paulo. Simplesmente 2 concursos dificílimos, especialmente na área de exatas. Beleza? E vamos fechar nossa aulinha, fazendo a 10ª questão? Um trecho de 100 metros de uma estrada foi recapeado em 5 dias por 3 trabalhadores. Para recapear 400 metros da mesma estrada, em 6 dias serão precisos. Vamos fazer por causa e consequência. Vamos lá. A outra eu não fiz por consequência, porque ele é igualzinho o outro. Pela análise das grandezas, porque é igual àquela questão anterior. Você pode tentar fazer por análise das grandezas. Essa questão aqui seria uma questão que eu já recomendaria para você, faz por causa e consequência. Por quê? A consequência, ela está clara, é a estrada. Certo? É fazer a estrada, é 100 metros de estrada que você quer fazer. Para fazer uma estrada, você precisa do quê? Você precisa de trabalhadores e você precisa de dias. Então, pessoas trabalhando alguns dias vão fabricar alguma coisa. Então, é bem claro o que é causa e consequência aqui. Então, quantos são os trabalhadores? São 3. Trabalhando quantos dias? 5. Fazem conta da estrada? 100. Para recapear 400 da estrada em 6 dias. Quantos eu vou precisar? Quantos trabalhadores eu vou precisar? Acabou. Acabou a questão. Você vai acertar fácil. Se cair uma questão como essa, que é tradicional na banca, você acerta fácil. Então, olha só, trabalhadores e dias é causa. Fica na mesma linha. Estrada é consequência, inverte. Aqui, causa, mesma linha, consequência, inverte. Pega a linha do x. É 6 vezes 100, pode pôr 600, não tem problema não. 600x igual a 3 vezes 5, 15, vai dar... eu vou deixar separadinho. Aqui eu já vou deixar separado, porque eu prefiro. De verdade, eu prefiro vir aqui agora, ó, pegar o 3 vezes 5 vezes 400, dividir por 600, cancelar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, dividir esse 3 e 6, os 2 por 3, aqui fica 1, aqui fica 2. O 4 dividir por 2, aqui fica 2, e 2 vezes 5 é 10. X igual a 10, 10 funcionários, letra C, acabou. Ó, não vai levar nem 1 minuto. Tranquilo. Vamos fazer pela análise das grandezas? Porque essa aqui compensa? Bora. Vamos lá. Só para terminar, análise das grandezas. Então, eu vou pôr 3 de trabalhadores, D de dias e E de estrada. 3, X, 5, 6, 100 e 400. Trabalhadores, eu vou pedir sempre para você pensar que você tem mais. Né? Então, se você tiver mais gente trabalhando, você faz em mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Beleza. Esquece a grandeza dias, volta para trabalhadores. Com mais trabalhadores, você vai fazer mais estrada ou menos estrada? Vai recapear mais estrada ou vai recapear menos estrada? Mais trabalhadores, eu vou recapear mais estradas. Eu percebo que somente uma setinha está para baixo, que é a setinha aqui. Então a gente vai inverter. Na verdade, vamos inverter ela para cá, né? Vamos inverter ela para cima. Eu destaco ela, para ela ficar destacada, na hora que fizer isso, enxergar ela invertida. E as outras que estão para cima eu vou manter. Então eu vou ficar com 3x, 6, 5, inverti, 100, 400. Linha em cima do x na vertical, linha em cima do x na horizontal, pus as linhas no x, agora eu acerto. É 3 vezes 5 vezes 400, dividido por 6 vezes 100. Aí é a mesma continha que está aqui, ó, 3 vezes 5 vezes 400,
6 vezes 100. E a gente chega aí também, x igual a 10. E a gente ganhou e vai mandar muito bem com o seu nome. Eu fiquei na frente, né? Claro que eu fiquei na frente. Com o seu nome no diário oficial. E se você falar do outro lado aí, amém, e clicar no gostei, vai acontecer. Garanto para você, é a minha energia chegando até você aí. Chegou até a 10ª questão, viu tudo até aqui? Amém para sua conquista, vai dar certo, confie em você, assista todas as aulas, refaça os exercícios, tem condições de adquirir os meus 5 simulados? Adquira. Eu garanto, vai chegar na prova e vai mandar muito bem. E com isso, eu só tenho a dizer o quê? Muito obrigado por estar aqui comigo, por assistir a aula, por valorizar, pelos comentários que vocês deixam aqui para mim. Eu fico muito feliz em receber os comentários positivos. Você pode também ter as críticas, não tem problema. Viu alguma coisa que você acha que dá para melhorar? Será tudo muito bem-vindo. E eu quero realmente fazer parte da sua conquista. A maior alegria de um professor, é claro, é ver o aluno dele, a aluna dele sendo aprovado, indo lá conquistar o benefício do esforço, da dedicação. É isso que eu quero ver aí do outro lado. Eu quero ver você aprovado. Beleza? Boa sorte não, né? Bons estudos, revise, refaça, e você vai mandar muito bem na prova. E a nossa próxima aula vai ser ao vivo. Espero contar com a sua presença. Valeu!